Glória! Aleluia! Glória a Deus! Cumprimenta essa pessoa bonita que está do seu lado. Diga para ela, você está no lugar certo, na hora certa. Deus está nesse lugar. Aleluia! Se tiver alguém feliz aí, dá um brado de vitória em nome de Jesus. Vai tomando seu lugar debaixo de paz. Deus abençoe, excelente domingo em nome de Jesus. Glória a Deus. A bondade e a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas, irmão. Nós temos o favor de Deus e isso incomoda muita gente. Nós temos o favor de Deus e isso deixa o inferno furioso, irmão. O Senhor está cuidando de nós, da nossa casa, da nossa família. O pão nosso de cada dia Deus já nos deu hoje, irmão. Você crê nisso em nome de Jesus? Levanta a tua mão direita para o alto. Eu quero declarar isso na tua vida. O pão nosso de cada dia Deus já nos deu hoje, irmão. Hoje nós temos o necessário para vencer as batalhas do dia chamado hoje. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Que bom estar aqui, irmão. Que bom saber que Deus é fiel e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, versículo 17. Carta de Paulo a Romanos. Aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 17. Quem for achando, diga amém. Eu preciso dizer de novo, você está no lugar certo, na hora certa, irmão. Aleluia. Romanos 10, 17. Na minha versão diz assim: logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, ou pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, fala conosco pelo poder do Teu nome. Fala conosco pelo poder da Tua palavra. Conduz a nossa vida nesta manhã, Senhor. Não precisamos de um arrepio, não precisamos de uma emoção, porque o arrepio e a emoção são passageiros. Quando nós passamos dessas portas para fora, a emoção não é capaz de nos sustentar, Senhor. Mas a Tua palavra sim, a Tua palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. A Tua palavra nos conduza, Senhor. O Espírito Santo, Ele não é só consolador, Ele é guia. Ele nos mostra o caminho. E algumas pessoas aqui precisam, Senhor, que esse caminho seja revelado nesta manhã. Pois toda indecisão caia por terra hoje pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você crê assim em nome de Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu aprendi na minha vida que as coisas são construídas. Eu aprendi na minha vida que nada cresce da noite para o dia. Assim como um homem, uma mulher gerado, leva 9 meses, e aí nasce, e precisa ser amamentado, cuidado, precisa de alguém que cuide desse homem, dessa mulher. Eu aprendi na minha vida que tudo na vida funciona desse jeito. As coisas são construídas. Eu aprendi que a fé também é uma construção. Por várias vezes, Jesus chega até os discípulos e usa a mesma expressão, homens de pequena fé. Jesus usa essa expressão quando diz para os discípulos: por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Por que vocês estão preocupados com aquilo que vão comer, beber? Homens de pequena fé. Jesus usa essa expressão na tempestade, quando os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo no barco, e os discípulos começam a acreditar que vão morrer. E Jesus, ele toma a direção do barco, ele acalma o vento e o mar, e Jesus vai usar essa mesma expressão, homens de pequena fé. Então eu entendo na minha vida, querido,
que a fé também precisa ser trabalhada, precisa ser construída. Ninguém alcança uma fé do dia para a noite, ninguém alcança uma vida, sabe, cristã, do dia para a noite. Isso é uma construção, leva anos, leva tempo. Mas Jesus comparou a fé como um grão de mostarda. Jesus disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ou melhor dizendo, como um grão de mostarda, não do tamanho, mas como, por quê? Porque o grão de mostarda ele cresce. O que não pode é a nossa fé ficar paralisada. O que não pode é você viver anos dentro de uma igreja e com a mesma fé de menino, com a mesma fé de criança. O que não pode é você viver anos dentro da igreja, dependendo da oração dos outros, da mensagem dos outros, que alguém segure em tuas mãos. Segurar em tuas mãos é por um tempo, amamentar você é por um tempo, mas todo homem, toda mulher de Deus cresce. Você crê nisso em nome de Jesus? Todo homem, toda mulher de Deus se torna responsável por sua própria vida. E a Bíblia está dizendo que essa fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Agora, se a fé vem por ouvir, o desânimo também vem por ouvir. O esfriamento também vem pelo ouvir. A grande verdade, irmão, que tão importante quanto o caminho, é os lugares que você frequenta e as pessoas que você escolheu para andar do seu lado. A Bíblia diz que quem anda com sábio será? Quem anda com sábio será? E quem anda com tolo? Será tolo. Quem anda com fofoqueiro será fofoqueiro. Quem anda com pessoas que desonram a Deus, vão desonrar a Deus também. Então existe um caminho que Deus traçou para cada um de nós, existe uma trajetória que Deus fez para cada um de nós, e tão importante quanto essa trajetória é quem vai caminhar do seu lado. Tão importante quanto chegar é os caminhos que você vai frequentar, é os lugares que você vai se alimentar. E se a fé vem por ouvir, a minha pergunta é: o que nós estamos ouvindo nesses dias? Qual que é a roda que nós estamos assentados nesses dias? O Salmo 1 diz, mais do que feliz. O Salmo 1 é uma receita de felicidade, irmão. Quer ser feliz na vida, quer ir bem, pega o Salmo 1, decora ele e começa a praticar. O Salmo 1 vai dizer assim: mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos... Querido, quem tem te aconselhado? Aonde você procura conselho nos momentos difíceis da sua vida? Você sabe que um conselho pode mudar toda a sua vida, toda a sua trajetória. Ontem eu pregava num culto de casais e eu disse exatamente isso. Com 5 anos de casado, nós entramos em um lugar, eu e a bispa, que nós não se entendíamos mais. Nós transformamos o nosso casamento em um ringue. Um falava uma coisa, o outro entendia outra coisa, e aí nós partimos para o campo da ofensa. Não tinha um diálogo, querido, que acabasse bem. E um dia eu cheguei em casa, 5 anos de casado, e falei: sabe de uma coisa, eu vou partir, eu vou cuidar da minha vida. Hoje nós estamos 25 anos juntos, para a glória de Deus. Mas naquele dia que eu cheguei decidido a ir embora, porque nós transformamos a nossa vida em um ringue. Não tinha agressão física, querido, mas também não tinha entendimento, não tinha diálogo, não tinha conversa. Nós nos machucávamos com palavra. E quando eu estava arrumando as coisas para partir, veio um conselho de um amigo, veio uma palavra que um amigo deu no dia do casamento. Eu tinha acabado de sair da cerimônia do casamento, e um amigo meu, por nome de Fernando, que foi meu discipulador na fé, me chamou e falou: Marcão, preste atenção no que eu vou te falar. O seu casamento é de Deus. E não importa o que aconteça, lembre-se disso, o seu casamento é de Deus. E naquele dia não fez tanto sentido. Nós estávamos iniciando, estava celebrando, havia festa, ainda não havia confusão, não havia problemas, não havia tempestade. Mas depois de 5 anos, arrumando a mala para ir embora, aquela voz gritou dentro do meu coração: o seu casamento é de Deus. E aí eu comecei a olhar para
toda aquela situação. E eu falei, como que eu posso quebrar algo que é de Deus? Como eu posso abandonar algo que é de Deus? Então chamei a minha esposa e falei, vamos tentar mais uma vez, vamos lutar mais uma vez. E hoje, para a glória de Deus, querido, nós estamos 25 anos juntos. E eu posso dizer para você, todo casamento tem problema, todo casamento tem tempestade, mas o casamento que tem Jesus vence. Você está aí em nome de Jesus. A família que tem Jesus vence, porque toda família passa por luta, mas a família que colocou Jesus no centro, ela vence. Mas um conselho, irmão, uma palavra sustentou a minha vida naquele dia, abriu a minha visão naquele dia. É importante saber quem você ouve. É importante saber quem você escolheu para andar do seu lado. Alguém disse que tão importante quanto a guerra é quem estará com você nas trincheiras. Sabe por que talvez a sua vida esteja um fracasso? Porque você está ouvindo gente pior que você. Sabe por que a sua vida está dando errado? Sabe por que a sua fé não cresce? Porque talvez você está andando com gente que rouba a tua fé. Existem os ladrões de alegria, existem os ladrões de ânimo, existem os ladrões de fé, que vão desanimando as pessoas, que vão causando peso nas pessoas. E hoje, depois de 25 anos, 3 filhas, 3 netos. E aí eu fico vendo os meninos brincando na minha sala. E eu estou vivendo a melhor fase, porque a menor já tem 18 anos, a minha filha Raquel tem 18 anos, as outras 2 são casadas. E neto, quando você quer, você manda para casa, devolve para o pai. Então eu estou vivendo essa melhor fase da vida, onde sai eu e a bispa, já não é mais 5 almoços, é só 2, ficou mais barato sair. Já não é mais 5 sorvetes, é só 2, ficou mais barato sair. Né? A gente deixa a Raquel em casa, fala, tem miojo, aí se vira. Mas aí eu fico pensando, e se eu tivesse desconstruído tudo há 20 anos atrás? Quantas coisas eu deixaria de viver agora? E se eu tivesse realmente quebrado tudo há 20 anos atrás, eu estaria segurando meus netos? Eu teria essa alegria de viver tudo que nós estamos vivendo como família, como igreja? Se eu tivesse desistido há 20 anos atrás, com que autoridade que eu ia subir no altar? Então, o que eu entendo? Que a vida é construída. Nada acontece da noite para o dia, a fé é construída. Querido, tudo que acontece na nossa vida é uma construção, tanto para o bem quanto para o mal. Não pensa que você vai entrar na igreja hoje e amanhã você já será um homem de Deus exemplar. Não, é uma construção. Mas você precisa querer viver isso, você precisa se posicionar, você precisa tomar, decisões na sua vida que vai te levar para perto de Deus. Bem-aventurado, mais do que feliz é o homem e a mulher, querido, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tem gente que não pode te aconselhar, porque já desistiu, porque já quebrou, porque já desanimou. Quantos conselhos a gente ouve por aí, irmão? Família, casamento, igreja. É gente que está ferida. E gente que está sangrando não pode cuidar de ninguém, irmão. Primeiro, a Bíblia nos ensina no Antigo Testamento que um sacerdote primeiro deveria ser curado de qualquer tipo de enfermidade, para depois cumprir o seu ofício. O problema é que tem muita gente sangrando, querendo aconselhar outras pessoas. Então, bem-aventurado, mais do que feliz é um homem que não anda segundo o conselho dos, aí depois não se detém no caminho dos, e nem se assenta, mas antes tem o seu prazer na lei, e na lei do Senhor medita de dia. Aí a Bíblia vai dizer, será como árvore plantada junto aos ribeiros, que ao seu tempo dá os seus frutos. Você está aí em nome de Jesus, e a Bíblia vai dizer, e tudo que fizer prosperará. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Conselhos. Meu pai sempre disse que quando comprou o terreno aonde meu pai tem a casa hoje, na época tinha um tio meu que tinha dinheiro para comprar o terreno do lado. Esse tio falava, eu vou morar em Guaianazes nada, vou comprar terreno aqui nada. Quem queria morar em Guaianazes, né, irmão? 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás.
Eu vou comprar nada. Não comprou, irmão. E depois morou um bom tempo de favor na casa da sogra. Na onde? Em Guaianazes. Se tivesse seguido um conselho. Tem conselho, irmão, que vai direcionar a tua vida. Cara, você precisa primeiro entender. Quando você vai ouvir alguém, essa pessoa tem autoridade para falar disso? Essa pessoa venceu nessa área? Essa pessoa sabe para onde está indo? Depois, irmão, não se assenta na roda de escarnecedores. Para de perder tempo com coisa que não edifica, com coisa que não vai alimentar a sua fé, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não aumenta porque a gente fica ouvindo da vida dos outros. A fé não aumenta porque a gente fica cuidando da vida dos outros no Instagram. A fé aumenta quando a gente pega a palavra de Deus, querido, e começa a comer essa palavra começa a entrar dentro de nós, e quando a palavra entra dentro do homem, ela começa a limpar o coração desse homem. Você está aí em nome de Jesus? Paulo ele vai escrever aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce sobremaneira. Deus está procurando homens que a fé cresce. Você ainda está lutando com os mesmos problemas, irmão, de quando você se converteu. Ninguém me ama, ninguém me quer. Carência, irmão, é falta de entendimento de quem Deus é e quem você é em Deus. Sabe, essa carência excessiva, que precisa que as pessoas lembrem de você, que as pessoas te liguem, essa carência que precisa de tapa nas costas, que alguém te elogie. Isso é falta, irmão, de entendimento daquilo que Deus te chamou para fazer. Então Paulo está elogiando a igreja de Tessalonicenses, porque a fé deles está crescendo, a fé deles está expandindo, e a nossa fé, irmão, como igreja precisa crescer. Nós não podemos estar lutando com os mesmos gigantes de quando nós iniciamos. É por isso que quando Davi matou Golias, ele arrancou a cabeça de Golias, irmão, porque Davi estava dando uma mensagem: pode se levantar outro gigante, mas esse aqui não se levanta mais. Pode se levantar outras lutas, mas essa aqui eu já venci. Coisa de menino tem que ficar para trás. A nossa fé precisa crescer, mas é uma construção. A fé como um músculo, irmão, precisa ser trabalhado. A minha pergunta é: você tem investido para crescer na fé? Você tem investido para crescer na vida? Os lugares que você frequenta, o que você está ouvindo, as pessoas que você conversa, tem contribuído para que você viva o propósito de Deus na sua vida? Querido, as coisas não acontecem da noite para o dia. Eu quero que você guarde isso. Para viver bem na vida é uma construção, mas também para dar mal é uma construção. Eu dizia ontem que um casamento não morre, ele vai morrendo. Uma árvore não cai do dia para a noite, ela vai caindo, ela apodrece. A fé, irmão, ninguém desanima da igreja, ninguém desanima de Jesus de uma hora para outra. Às vezes, Henrique, a gente vê alguém que estava cantando, dançando, e fala: poxa, o fulano parou, desanimou. Não foi da noite para o dia, ele já vinha desanimado, ele já vinha entristecido. Aí abandona a oração, abandona o louvor, vai abandonando as coisas até abandonar o cargo. O problema é que às vezes o cargo é a última coisa que a pessoa abandona. Ela fica aqui só fingindo, ela fica servindo só fingindo, mas já não ora mais, mas já não lê mais Bíblia, já não tem mais conexão com Deus. E aí a gente pensa: não, eu estava aqui até ontem e hoje não está mais. Não, ela já tinha saído faz tempo. Já tinha saído faz tempo. Porque não é que morreu, foi morrendo. Foi aos poucos morrendo. A Bíblia fala de uma mulher que 18 anos vivia encurvada. E a Bíblia vai dizer que nada e ninguém podia endireitar aquela mulher. Mas eu te pergunto, você acha que aquela mulher ficou encurvada já no primeiro ano, nos primeiros meses? Aquela mulher foi se encurvando com os pesos. Aquela mulher foi se encurvando com a mal postura. Até que chegou um momento da vida daquela mulher que ela já não conseguia mais olhar para o alto. A única visão que ela tinha era do chão. Mas aquela mulher não ficou encurvada da noite para o dia, ela foi se encurvando, um pouquinho a cada dia e não percebeu, um pouquinho a cada dia e não percebeu. E aí 1 ano passou, 2 anos passaram, e aquela mulher chegou num momento que estava totalmente encurvada. As coisas vão minando, irmão.
É por isso que eu digo, eu não consigo acreditar que crente de verdade, irmão, dia de culto prefere ficar em casa. Ah, pastor, mas um culto não tem nada, mas é uma encovardia. Ah, pastor, não tem 2 cultos, não tem nada. Até quando a pessoa percebe, ela está totalmente encurvada. Ah, pastor, uma noite sem orar não tem nada. Ah, pastor, um dia sem ler a Bíblia não tem nada. Aí é um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês. Quando a gente vai ver, está totalmente encurvado. Já não consegue mais olhar para o alto. Aquela mulher só tinha visão da terra. E todo mundo que só tem a visão da terra, irmão, está desanimado. Todo mundo que só tem a visão da terra perdeu a alegria, perdeu a esperança. Todo mundo que está andando de cabeça baixa, que só consegue olhar a terra, perdeu o alvo. Aquela mulher, 18 anos da vida dela, só conseguia enxergar o chão, porque ela foi se encurvando dia após dia. Todas as vezes que você não está no lugar onde Deus te chamou para estar, por mais que pareça algo pequeno, é um grande trabalho do inimigo para destruir você lá na frente. Um dia sem orar, um dia sem ler a Bíblia, um dia sem congregar, é um grande trabalho do inimigo para fazer você se encurvar. Tem coisas que você não vai sentir na hora, você vai sentir com o passar do tempo. A fé também não morre da noite para o dia, ela vai morrendo. O desânimo não chega da noite para o dia, ele vai acontecendo. As angústias da vida não acontecem da noite para o dia, elas vão ganhando força, até que monta em cima do homem ou da mulher, encurva ele completamente. Nós precisamos voltar a trabalhar nossa fé. Nós precisamos voltar a olhar para o alvo. E nós precisamos começar a limpar a nossa vida dos enroscos e dos embaraços. Querido, tem gente que se você parar para conversar 5 minutos, você sai depressivo. Você sai com vontade de se matar. E tem gente que quando você encontra ele, 5 minutos de conversa te dá um ânimo, te dá uma força, te dá uma alegria, te dá uma vontade de servir na escala. Querido, se as suas reuniões na sua casa, se os seus amigos não te levam para perto de Deus, está na hora de dar um ponto final nessas amizades. Mesa de escarnecedores não é mesa para crente assentar. Tem mesa, querido, que a gente se assenta para desfrutar da comunhão. Tem mesa que a gente se retira para não perder a nossa comunhão com Deus. Você está aí em nome de Jesus? Alguém está me entendendo aí? Me dá um sinal para a glória de Deus, irmão. Mas para isso você precisa ter um trajeto. Você tem que ter um propósito. Tem uma frase que mexe comigo: quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, irmão. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Não é qualquer caminho que serve para nós, não é qualquer lugar que serve para nós, não é qualquer convite que nós vamos falar sim. Um homem de Deus vai ter que falar muito não na caminhada dele. Você está aí em nome de Jesus. Uma fé que cresce é o que Deus está pedindo para nós nessa manhã. Poxa, a gente não pode estar lutando ainda com o leão e com o urso. Já era para ter matado o gigante. Já era para estar enfrentando desafios maiores em todas as áreas, irmão. Tem gente aqui, eu vou falar isso com todo respeito e com toda educação, que a sua luta ainda é a conta de luz, irmão. 30 anos pagando a conta de luz atrasado, com medo da Eletropaulo. E Deus está olhando para você hoje falando: olha, já era para você estar vivendo um nível maior, já era para você estar preocupado com coisas maiores. Mas por quê, irmão? Porque paralisou. Tem gente aqui que ele começa, mas os teus problemas já te conhecem muito bem. Os teus problemas sabem aonde dói. O teu inimigo sabe aonde você foi ferido. E quando ele quer parar você, adivinha onde ele toca? Aonde você já foi machucado. Começa ministério e para. Parece o seu Miyagi, põe casaco, tira casaco, pega ministério, devolve ministério, pega ministério, devolve ministério. Pelo amor de Deus. É você que precisa se conectar com a videira verdadeira. Porque a videira verdadeira tem azeite derramando sobre as nossas vidas. Você está aí em nome de Jesus. Aí eu encontro gente que fala para mim: pastor, eu estou fraco, irmão.
vem para a igreja quando quer, serve quando quer, lê Bíblia quando quer, ora quando quer. Nós que estamos aqui apanhando todo dia, já tem dia que está vontade de largar tudo. Sim ou não? Ah, vocês é anjo, vocês não. Vocês falam em língua estranha todo dia, vocês oram todo dia, rodopia todo dia está falando, sai da frente, Satanás. A gente que está, irmão, na pegada. Tem dia que a gente acorda e fala, sangue de Jesus tem poder. Aí tu, orelha seca, que vem quando quer, faz quando quer, ora quando quer, acha que vai estar forte. Aí fica tentando arrumar culpado. Se relaciona com quem não deve se relacionar. Gente ruim atrás, gente ruim. Gente fofoqueiro atrás, gente fofoqueiro. Aí depois vai dizer, aquela igreja só tem fofoqueiro, só tem... Não, irmão, eu não sei qual igreja você está congregando. Eu estou trabalhando tanto. E sabe o que é bom do trabalho, irmão? Você não tem tempo para saber da vida dos outros. Está sabendo muito da vida dos outros, vai trabalhar mais, irmão. Faz hora extra. Eu não tenho tempo para saber quem comprou, quem pagou, quem deixou de pagar. Eu só quero caminhar naquilo que Deus me chamou para caminhar. Você está aí em nome de Jesus? Eu estou comprometido com a visão que Deus me deu. Tem mais alguém aí, irmão? Tem mais alguém que entendeu? Então a fé, ela vem por ouvir. E ouvir a palavra. Querido, eu aprendi que para dar errado não precisa fazer muita coisa não. Mas para dar certo precisa trabalhar muito. Para dar certo precisa trabalhar muito. Deus só vai de encontro com aqueles que estão se movendo. A Bíblia não diz que as bênçãos nos seguirão? Sim ou não? Então bênção não segue ninguém parado. As bênçãos só seguem quem está se movimentando. Tem gente, irmão, que a vida dele virou um replay. Não tem nada novo. 10 anos as mesmas lutas, 10 anos as mesmas brigas, 10 anos as mesmas conversas. E Deus está falando para você hoje que a tua fé precisa crescer. Chega de ser menino na fé. Chega de depender, sabe? Que as pessoas reconheçam aquilo que Deus colocou em você. Se nem você reconhece, como as pessoas vão reconhecer? Se nem você acredita naquilo que Deus fala com você, como é que alguém vai acreditar? Querido, quando você estiver começando, ninguém vai acreditar. Quando você estiver iniciando um projeto, ninguém vai segurar em tuas mãos. Para de achar que as pessoas vão acreditar naquilo que nem você consegue acreditar para a tua vida. É você que precisa acordar cada manhã e entender, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, Deus tem algo na minha vida e viver isso para a glória de Deus. E a fé não elimina os problemas, a fé te capacita para vencê-los, pelo poder do nome de Jesus, querido. Todo homem de fé está enfrentando dias difíceis, todos os homens de fé estão enfrentando tempestade, todos os homens de fé estão enfrentando guerra, porque existe algo pronto e nós vamos acessar, pelo poder do nome de Jesus. Você está aí para a glória de Deus, irmão. O problema não é passar pela luta, o problema não é passar pela tempestade, o problema é viver nesse lugar onde Deus te chamou para passar e não fazer morada. Você está aí em nome de Jesus. Tem dores, tem lutas que Deus está falando para você nesta manhã. Ei, é tempo de deixar isso para trás, é tempo de viver uma nova história. Você está aí em nome de Jesus. Deus quer aumentar os teus boletos, irmão. Diga para alguém, Deus quer aumentar os teus boletos. Será que tem alguém me entendendo, Pablo? Deus quer aumentar os teus... Tem gente falando, misericórdia. Não, irmão, Deus quer aumentar os teus boletos. Deus quer te levar para viver coisas maiores, em nome de Jesus, irmão. Você está aí para a glória de Deus. Uma vida de fé dá trabalho para explicar, irmão. Quando alguém começar a perguntar para você como você vive tudo isso, você vai dizer, olha, eu só sei que é Deus, eu não sei explicar, porque milagre não se explica, milagre vive, irmão. Você precisa chegar em um ambiente da tua vida que você não consiga explicar como está vivendo tudo isso. Como uma mulher que perdeu o marido, o marido dela tinha uma dívida, e agora o credor está batendo na porta, porque quer levar os filhos como escravo. E aquela mulher não tem como pagar.
Aí aquela mulher vai até o profeta e diz: você sabe que o meu marido serviu o Senhor, e agora o meu marido morreu, nós temos uma dívida, e o dono quer receber. O dono da dívida disse: se eu não pagar, vai levar os meus filhos presos, como escravo. Eu imagino aquele cara batendo na porta daquela mulher, ameaçando tomar os filhos. Aquela mulher vai até o profeta, e o profeta pergunta para ela: e o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. O profeta diz: vai lá para sua casa, volta lá, pega muitas vasilhas emprestadas, muitas, e não poucas, diga comigo, muitas. Irmão, seu milagre vai ser do tamanho da sua disposição. Entra para dentro da sua casa, fecha a tua porta, você e os teus filhos. Todo milagre começa primeiro dentro de casa, irmão. Fecha a porta, a mulher entra dentro de casa, fecha a porta, ela pega uma botija com um pouquinho de azeite e ela começa a derramar nas vasilhas. A Bíblia diz que todas as vasilhas são cheias, e quando acaba as vasilhas, o azeite cessou, não acabou, cessou. Se tivesse mais vasilhas, tinha mais azeite. O que acabou foi Aí ela volta, olha só o poder de um conselho, ela volta. Tem gente que não ia voltar mais. E pergunta para o profeta: e o que eu faço agora? Aí o profeta vai orientar ela: primeiro paga quem você deve, e depois vive com a sobra. Agora, como é que a mulher vai explicar para alguém que vai bater na casa dela no outro dia e vai dizer: eu vim levar os teus filhos como escravo, porque vocês têm uma dívida e não podem pagar? A mulher abriu a porta, agora ela já não abriu de cabeça baixa. A mulher abriu a porta, agora já não abriu dando desculpa, que nem algumas pessoas fazem com a tia de Yakut, né? Fala lá que eu não estou. A tia de Yakut sofre, irmão. Cada um. Agora a mulher abre a porta, mas ela abre grande, ela abre com a cabeça levantada. E ela diz para o homem: quanto é que meu marido devia mesmo? Está aqui. E o homem fica sem entender até onde essa mulher não tinha. Aí eu imagino o homem perguntando para aquela mulher: mas aí no seu quintal tem algum pé de azeitona? Aí no seu... Não, aqui tem a presença de Deus. Aqui tem o favor de Deus. Aqui tem a graça de Deus. Você está aí em nome de Jesus? Ela tem agora como pagar e tem agora como viver. Mas como explica isso? Alguém que não tinha nada, agora tem uma casa cheia de vasilhas, cheia de azeite. Como explica uma mulher que deixa o filho para morrer no deserto, porque não quer ver o filho morrer, porque acabou o pão e a água. E daqui a pouco ela ouve Deus dizendo: ei, eu ouvi o choro. E quando ela se levanta, tem um poço aberto no meio do deserto. E com a água daquele poço, a Bíblia vai dizer que Ismael e Agar prosperaram. Você está aí em nome. Como explicar isso, irmão? Quando eu digo que Deus quer crescer os teus boletos, eu digo que Deus quer trazer você para viver coisas maiores do que você está vivendo agora. Em nome de Jesus, você está aí para a glória de Deus, irmão. Mas como viver isso? Uma fé que cresce, uma fé que desafia, mas também uma fé que obedece. Que obedece. Paulo, ele disse assim, e nós estamos partindo para o fim: em todas as coisas eu estou bem instruído. Eu sei ter em abundância e sei passar necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sei ter muito, mas também sei viver em escassez. Sabe qual é o mal da igreja hoje? Ela não sabe ter. Quando Deus te dá alguma coisa, não é só sobre você, meu querido. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele está pensando em muita gente. Quando Deus abençoa um homem, Ele está pensando em muita gente. Quando Deus te dá algo, não é só sobre você. O problema é que tem gente que recebe algo de Deus e enterra aquilo com Ele. Consome aquilo. Sabe, o problema é que tem gente que não sabe ter. Tem gente que era uma benção até não ter carro. Comprou o carro, nunca mais voltou para a igreja. Tem gente que era uma benção até não ter um bom emprego, arrumou um bom emprego, esqueceu da fonte. Não sabe ter. Ainda tem a cara de pau de ficar postando no restaurante caro de domingo, na hora do culto. Não tinha outro horário para você ir não, infeliz.
Aleluia, Jesus. Fala, Pai. Não sabe ter. Bênção só é bênção quando outras pessoas são abençoadas por tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não sabe ter. Tem gente que era uma bênção até não ter namorado ou namorada. Arrumou namorado, namorada, acabou. Larga tudo, abandona tudo, não conversa nem com o pai e com a mãe. O infeliz trabalha, não compra mistura para casa, mas dá presente para a namorada. Fala, Deus. Não sabe ter. E tem gente também que não sabe passar necessidade. No momento difícil ele abandona o ministério, abandona tudo, porque não sabe passar dias difíceis. E os dias difíceis estão aí, irmão. Aleluia. Cara, 25 anos, eu tenho muita história para contar. Muitos dias difíceis, mas eles foram vencidos para a glória de Deus. Quando eu digo que Deus quer aumentar os seus boletos, quando essa igreja iniciou há 15 anos atrás, ela pagava R$600 de aluguel. Nós estamos partindo agora para um novo tempo, mais de R$40 mil de aluguel, querido. Mas se nós não tivéssemos tomado algumas decisões de obedecer a Deus e crescer, nós estávamos até hoje no mesmo lugar. E é isso que eu posso trazer para a tua vida, que é membro desta igreja. Deus quer te levar em lugares maiores. Mas às vezes você vai se acostumando com coisas que era temporária. Às vezes você vai se acostumando com situações que era temporária. E faz disso algo definitivo para a tua vida. O que é temporário? Que você paralisou nele. Que você parou nele. Eu não entendo algumas pessoas. Tem gente, irmão, que para trabalhar para os outros é um leão. Mas monta o seu próprio negócio. Não consegue nem abrir no horário. Eu fico pensando, aonde está a cabeça desse tipo de gente? Deus quer sacudir você hoje, porque tem coisas prontas da parte de Deus, e Ele quer fazer você acessá-las. A primeira coisa que você precisa sair daqui nessa manhã: eu vou parar de ouvir todo mundo. Vou parar de ouvir gente que não tem autoridade. Não tem autoridade, não vou te ouvir. Não tem igreja, não tem pastor, não quero te ouvir. Não tem autoridade. Para, irmão, de emprestar os seus ouvidos para gente que vai matar a tua alma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está aí em nome de Jesus? Outra coisa que eu quero que você entenda: as coisas não acontecem da noite para o dia. Elas são geradas, tanto para o lado positivo quanto para o lado. Ninguém cai da noite para o dia, ninguém desanima da noite para o dia, não, isso é uma construção ou uma desconstrução. Ninguém fica firme da noite para o dia. Deixa eu te contar um negócio. Casei com 18 para 19 anos e fiquei uns 2 anos fora da igreja. Aceitei Jesus com 15 anos de idade, fiquei uns 2 anos fora da igreja. E um dia eu tive um encontro com Jesus no meu quarto, em um dia de batalha espiritual, depois de 2 anos afastado. E naquela batalha espiritual dentro do meu quarto, eu fiz um voto com Deus que eu voltaria para a igreja. Mas eu não tinha vontade nenhuma de voltar, irmão. E eu fiquei vindo para a igreja uns 6 meses sem sentir vontade. Eu vinha para a igreja, o culto não acabava, o pastor falava demais, e eu ficava olhando para o relógio: meu Deus, eu não aguento mais ficar aqui. E um dia eu cheguei em casa e chorei, falei: Senhor, eu não tenho mais vontade de estar na igreja. A minha vontade é arrebentar lá fora, a minha carne está gritando. E o Senhor falou para mim: fica aonde você falou que ia ficar. É por isso que vida com Deus não é sentimento, é decisão. Você está aí? Vida com Deus. Hoje eu estou sentindo que eu não vou para o culto. Hoje eu estou sentindo que eu vou dar uma desviada. Sai daí. Hoje eu estou sentindo que eu estou cheio do poder de Deus. Vida com Deus não é sentimento, é decisão.
Eu tenho que estar onde Deus mandou estar, independente de como eu esteja. E fiquei 6 meses indo e voltando, irmão, sem sentir nada. As pessoas choravam do meu lado, outras iam aceitar Jesus, e eu só pensava comigo, que hora que acaba isso? E aí um dia Deus falou comigo, eu estou te limpando. Você se sujou, você se contaminou, você bagunçou, e você acha que agora eu vou jogar um azeite limpo, puro, em um vaso quebrado? Aí Ele começou a me consertar. E aí eu comecei a ver que mudou a minha vida, quando teve um dia que ainda era terça-feira, e o culto era de quinta, e eu comecei a desejar aquele culto de quinta. Eu falei, não chega logo quinta-feira, eu quero estar na igreja. Aí eu comecei a perceber, Deus começou a fazer algo novo dentro de mim. Não é o caminho da igreja que está distante, é seu coração. Deus está falando com alguém aqui, não é o caminho da igreja que está distante, é o seu coração. E Deus está falando para outra pessoa aqui, não é a igreja que mudou, o que mudou foi seu coração. Você começou a ver o que não deveria ver. A igreja é a mesma de quando você chegou, que te recebeu, que pegou na sua mão, mas o seu coração mudou. Se corrompeu com algumas coisas que não deveria se corromper, ouviu o que não deveria ouvir. Você não lê Bíblia, você não sabe que trigo e joio estão aqui dentro. Tem gente que está aqui, mas nunca vai para o céu. Ele só está aqui para atrapalhar aqueles que estão indo. E é por isso que você tem que vigiar, até dentro da igreja. Tem que vigiar quem você leva para dentro da sua casa, quem você faz amizade, até dentro da igreja. Você está aí em nome de Jesus? Gente de verdade, não tem muita gente dentro da casa dele não, irmão. Porque ele não aguenta a patifaria. Você está aí? Se coloca de pé, por favor. Diga comigo. Vida com Deus não é sentimento, é decisão. Eu não estou sentindo, você não tem que sentir, você tem que obedecer. Vida com Deus é decisão. Você tem que colocar a sua vida com Deus no seu cronograma, na sua agenda. Esses dias, uma pessoa falou para mim, pastor, me convidaram para fazer tal coisa. Mas por que te convidaram? Porque você deu brecha, dá abertura para esse tipo de convite. As pessoas olham para você e não acreditam na fé que você diz ter. Aí te convida mesmo. Te convida para patifaria. Te convida para coisa errada. Te manda vídeo de coisa errada. Sabe por quê? Porque elas olham para você e não conseguem ver Deus em você. Acha que tudo isso aqui é brincadeira. Quem é doido, irmão, de mandar um vídeo de pornografia no meu celular? Eu baixo na casa da pessoa na hora. Quem é doido para fazer um convite, irmão, para gente que tem vida com Deus, que vai ofender Deus? Quem é doido? Mas por que faz para outros? Porque talvez a sua fé, irmão, está tão pequena, tão lá embaixo, que nem você e nem as pessoas que moram ao seu lado acreditam nesse Deus que você diz servir. A minha família, os meus amigos, as pessoas que estão do meu lado, as minhas filhas, já entenderam. O meu pai tem um compromisso. O meu pai entregou a vida dele para Deus. E não adianta. Não adianta que nada e ninguém pode mudar isso. Eu digo lá na minha casa, quer fazer festa e não me convidar? Digo para os meus pais, para os meus irmãos, faz de domingo. Quer fazer qualquer coisa e quer que eu não esteja, faz de domingo. Com certeza eu não vou estar. Porque eu entendi para que Deus me chamou. Eu não estou falando, irmão, que você tem que estar todo domingo aqui, que você não... Não. Um domingo ou outro você me vê viajando com a minha esposa e estou louvando. Eu estou falando que você não pode abrir mão. Não é todo convite, não é toda hora, não é em todo... Não. Você tem que entender o tempo e as estações. Tem muita coisa dentro da gente que são coisas pequenas, mas que estão nos destruindo.
Ninguém tropeça em pedra grande, irmão. A nossa vida de fé é construída com decisões pequenas. Você não precisa ler toda a Bíblia em um dia. Lê um versículo. Pede para Deus te ensinar o que aquele versículo quer falar ao teu coração. Você não precisa orar. Tem gente que tem orgulho de falar: nossa, eu oro 1 hora. Mais fala bobeira do que... Não consegue orar 1 hora. Ora 5 minutos. Mas vai para a tua casa hoje, escreve em um caderno um propósito de vida. E começa a tomar decisões. Começa a falar com você mesmo: a partir de hoje eu não saio da minha casa sem orar. A partir de hoje eu não termino um dia sem ler um versículo da Bíblia. A partir de hoje eu não quero saber de gente que vem trazer conversa de outras pessoas. Eu não quero esse tipo de gente na minha vida. Começa a determinar pequenos passos que vai mudar uma vida toda. Para de ficar comprando aquilo que você não pode pagar. E para de ficar comprando aquilo que você nem precisa. Você está comprometendo muita coisa. Você está comprometendo muita coisa. Eu estou numa fase da minha vida que já não estou construindo mais para mim, irmão. Eu estou construindo para deixar para alguém. O que eles vão fazer com isso, eu já não sei. Mas eu entrei numa fase da minha vida que eu já não estou construindo mais para mim. Deus já foi muito bom comigo até aqui. Tenho mais do que eu mereço. Mas agora eu entrei numa fase, tanto quanto igreja. A gente trabalha lá no Kids, irmão. Eu não tenho mais filho pequeno. No máximo é os meus netos que vão desfrutar do Kids. A gente está construindo uma igreja que eu não vou desfrutar dela há muito tempo. Já está passando. Então nós estamos construindo algo que já não é mais sobre nós. É sobre a geração que está se levantando. Estamos abrindo um caminho. Estamos fazendo entregas e sacrifícios. Porque nós queremos ver os filhos dos nossos filhos desfrutando daquilo que um dia Deus confiou em nossas mãos. Se os nossos pais andaram, nós estamos correndo. E se nós estamos correndo, nós queremos declarar que os nossos filhos vão voar, irmão. Vão viver coisas maiores e melhores para a glória de Deus. Nós estamos anulando todo o sentimento de miséria, todo o espírito de miséria, de derrota. Porque esse espírito tem acompanhado muita gente. Quando Deus chega para Gideão, para que Gideão fosse o libertador do povo de Israel, Gideão vai dizer algo que muitos dizem hoje. Gideão vai dizer: olha, a minha família é a mais pobre, a mais miserável, e eu sou o menor da minha família. Sabe o que Gideão estava dizendo? Deus, o negócio está ruim para todo mundo, mas para a minha família está pior. E eu ainda sou o menor da minha família. E Deus olha para Gideão e disse: mas é você que eu escolhi. Vai nessa tua força. Deus não quer mais a desculpa do lugar que nós nascemos, a família que nós nascemos. Deus está falando: eu escolhi você. Vai nessa tua força. Ah, pastor, mas a minha família, Deus, mas a minha família é difícil. Os meus irmãos, o meu pai, a minha mãe, o bairro onde eu nasci. Deus está falando: ei, eu escolhi você. Eu escolhi você para quebrar um ciclo de dor. Eu escolhi você para viver coisas que ninguém da tua família ainda viveu. Mas você não vai viver isso só por causa de você. Porque quando você começar a viver, os outros vão despertar. E vão saber que é possível viver também. Você vai apontar o caminho. Você vai mostrar o caminho. Porque você vai ter autoridade. Porque você já passou por ele. A sua fé precisa crescer. Porque em algum lugar tem um Eliseu arando terra. E você vai passar por ele e diz: segue-me. E ele vai queimar as carroças e vai seguir e vai cumprir o propósito de Deus. A tua fé precisa crescer, porque em algum lugar tem alguém esperando a manifestação do Cristo através da tua vida.
A sua fé precisa crescer, porque nesse exato momento tem um jovem se prostituindo pela primeira vez, usando droga pela primeira vez, e a tua fé precisa crescer, porque você vai olhar para esse jovem e dizer: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A tua fé precisa crescer, porque nós estamos construindo um ambiente, estamos construindo uma igreja que não vai ficar limitada às nossas famílias, mas que pessoas vão se achegar, famílias vão se achegar, pessoas serão libertas. A tua fé precisa crescer, porque a obra está crescendo, e a obra crescendo precisa de você posicionado, precisa de você tomando, levantando as suas mãos e servindo em algum lugar desta casa. A tua fé precisa crescer, porque o inimigo vai partir em retirada. A tua fé precisa crescer, porque tem coisas prontas da parte de Deus, para que você possa experimentar e vivê-las em nome de Jesus. A tua fé precisa crescer, porque Deus vai colocar pão na tua mão, e você vai ter pão para compartilhar, vai ter pão para entregar para aqueles que não têm. A tua fé precisa crescer, porque nesse exato momento tem alguém recebendo um diagnóstico de morte, de câncer, e você vai olhar e dizer: existe um Deus que cura, existe um Deus que sara, existe um Deus que liberta, existe um Deus que tem poder no céu e na terra. Quando a tua fé não cresce, não é só você que sofre. Quando a tua fé não cresce, não é só você que sofre. Muita gente sofre junto com você. Como igreja, se nós tivéssemos parado nos dias difíceis, como igreja, se nós tivéssemos parado quando as pessoas falaram mal de nós, foram embora, hoje nós não estaríamos aqui. Uma fé que cresce é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vai para a fonte, meu irmão. Deus pode te levantar de qualquer queda. Vai para a fonte nessa manhã. Não tem poço tão profundo que as mãos de amor do nosso Deus não possa te resgatar. Em nome de Jesus, para de alimentar a derrota, para de alimentar a depressão, para de alimentar a angústia. Vem em nome de Jesus e comece a regar a tua fé. A fé que, querido, tem poder de restaurar, de curar. Ei, essa igreja conta com você. Essa igreja precisa ver você lutando novamente. Essa igreja conta com aquilo que Deus confiou em você. Volta a segurar a placa, volta a ficar no estacionamento, volta a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, mas eu estou ferido. Ei, no mundo espiritual só se cura servindo. No mundo espiritual só se cura trabalhando. No mundo espiritual você não se cura olhando para as tuas feridas, mas olhando para a ferida dos outros e derramando azeite nelas. Deus está te entregando algo poderoso hoje, que você não vai ter mais tempo de ficar lambendo as suas feridas. Ah, tem alguém me entendendo aqui? Ah, eu sinto uma glória de Deus aqui. Deus está responsabilizando pessoas aqui para viver algo maior. Eu volto a dizer o que o Espírito Santo de Deus me disse nessa manhã. Deus vai aumentar os seus boletos em todas as áreas, irmão. Ei, Espírito. Ei, Espírito. Ei, Espírito. Existe um desejo, existe um anseio para que você se posicione naquilo que Deus te chamou. Existe uma expectativa do alto. Cristo em nós é a esperança da glória. Ei, Espírito. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa.